Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estimados fiéis em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o 18º domingo depois de Pentecostes. E no Evangelho de hoje, Nosso Senhor cura um paralítico. Em outro evangelho, em outro evangelista, a narração é um pouquinho diferente, dá um pouquinho mais de detalhes. 4 pessoas levavam um paralítico para ser curado por Jesus. Só que Jesus estava dentro de uma casa e havia muita gente no interior e na porta da casa. Então não havia como essas pessoas se achegarem a Jesus. Então o que elas fizeram? Elas deram a volta, subiram por uma escada, fizeram um buraco no teto e desceram o paralítico, né, no leito, por umas cordas, em frente a Jesus. Vendo isso, né, vendo esse esforço dessas pessoas, Jesus disse, vendo a fé deles, Jesus curou o paralítico. Nessa passagem nós vemos a comunhão dos santos. O que é interessante, no Evangelho diz assim, vendo Jesus, a fé deles. Não foi só do paralítico, não. Das outras pessoas também, que estavam ajudando a levar o paralítico. Então, vendo a fé deles, Jesus o curou. Então, nós vemos aqui a comunhão dos santos. Como que umas pessoas aqui na terra ajudam as outras, não é? Uns ajudam os outros. E isso é muito consolador. Inclusive, a comunhão dos santos é um dos artigos do credo. Então vamos falar um pouquinho sobre a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É o 9º artigo do credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que nos ensina o 9º artigo do credo com aquelas palavras, na comunhão dos santos? Com as palavras na comunhão dos santos, o 9º artigo do credo ensina-nos que, na Igreja, pela íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos como externos, que lhe pertencem. Então, são comuns os bens internos e externos a todos os membros da Igreja, não é? Então, por exemplo, quando uma pessoa faz uma boa obra, uma boa ação, e merece uma graça, essa graça, essa boa ação, essa obra meritória, é comum a todos. Todos têm a possibilidade de usufruir disso, não é? Por exemplo, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de indulgência, né? Você reza uma oraçãozinha, está escrito lá no final, 300 dias de indulgência. O que quer dizer isso, não é? A indulgência é uma aplicação que a Igreja faz do tesouro espiritual dela. Nossa Senhora, os méritos de Nossa Senhora, os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, os méritos de todos os santos, não é? Eles adquiriram um tesouro que, por assim dizer, fica guardado, né, com a Igreja. E a Igreja pode aplicar esse tesouro para quem cumpre com as condições. Então, se eu rezo uma oração indulgenciada, aí lá no final diz 300 dias de indulgência. Então, eu estou recolhendo essa indulgência nos tesouros da Igreja, não é? Que são comuns a todos nós. Quais são na Igreja os bens comuns internos? Os bens comuns internos na Igreja são a graça, que se recebe nos sacramentos, a fé, a esperança e a caridade, os merecimentos infinitos de Jesus Cristo, os merecimentos superabundantes da Santíssima Virgem e dos santos, e o fruto de todas as boas obras que na mesma Igreja se fazem. E quais são os bens externos? Os bens externos da Igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que unem entre si os fiéis. Então, quando os senhores vêm, por exemplo, assistir a Santa Missa, ou então vêm assistir o ofício de vésperas, isso é um bem comum a todos os senhores.
Quando vocês assistem à missa, quando assistem ao ofício, estão ganhando graças também. E essas graças é um bem que os senhores têm o direito de adquirir. Não é? Faz parte do bem comum da igreja. Mas na comunhão dos bens internos entram somente os cristãos que estão em graça de Deus. Os que estão em pecado mortal não participam de todos esses bens. Isso aqui é uma coisa importante. Não é? Quem está em pecado mortal não usufrui dos bens espirituais da igreja. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não ficar, por assim dizer, muito tempo em pecado mortal. Sabe que está em pecado mortal e não vai se confessar. Vai, por assim dizer, vai deixando o tempo correr. 2 problemas. O primeiro, o mais perigoso, vai que a pessoa morre nesse estado. Ela vai para o inferno. Né? Se a pessoa morre em pecado mortal, vai para o inferno. O segundo é que ela não adquire mérito nenhum para a vida eterna durante o tempo que tiver com pecado mortal. Então, por exemplo, vou fazer uma comparaçãozinha. Né? Uma pessoa quer ganhar um dinheirinho para comprar um objeto. Aí trabalha o mês todo, um trabalho duro. Trabalha. Chegou lá no fim do mês, ganhou o seu salário. Aí vai, coloca o dinheiro no bolso e vai para casa. Só que o bolso estava furado. E no caminho ela perde o dinheiro. Quando ela chega lá, ela fala, puxa vida, cadê o dinheiro? Perdi. Trabalhei um mês inteiro para nada. Perdi aquele dinheiro. Perdi o fruto do meu trabalho. A mesma coisa. Uma pessoa que está em pecado mortal pode fazer um monte de obras boas. Né? Ajudar os pobres, ajudar os outros, prestar obras fazer pequenas obras de caridade, como dizem. Ajudar, distribuir dinheiro, fazer um monte de coisa. Mas se está em pecado mortal, aquilo não serve de nada. Não serve de nada para a vida eterna. Né? Por quê? Justamente ela está na inimizade de Deus. Então a pessoa pensa que está fazendo grandes coisas, que Deus está contente com isso, por assim dizer, não está servindo para nada. Não serve para nada todo aquele esforço que ela fez. Às vezes a pessoa está há anos fazendo boas obras, ajudando os outros, pensando, puxa vida, Deus deve estar contente comigo. Não serve para nada. Se está em pecado mortal, foi trabalho perdido. Não é? Então a primeira condição para a gente usufruir dos bens espirituais da igreja é fazer uma boa confissão e ficar em estado de graça. Não é? Primeira coisa. Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque é a graça de Deus, vida sobrenatural da alma, que une os fiéis a Deus e a Jesus Cristo como seus membros vivos, e os torna capazes de fazer obras meritórias para a vida eterna. E porque aqueles que se encontram em estado de pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão perfeita dos bens espirituais, e não podem fazer obras meritórias para a vida eterna. Então os cristãos que estão em pecado mortal não tiram proveito nenhum dos bens internos e espirituais da igreja? Os cristãos que estão em pecado mortal tiram ainda assim algum proveito dos bens internos e espirituais da igreja, porquanto conservam o caráter de cristãos, que é indelével, e a virtude da fé, que é a raiz de toda justificação. Por isso são auxiliados pelas orações e boas obras dos fiéis para obterem a graça da conversão. Então, ainda assim, tira um proveito. Uma pessoa que está em pecado mortal, as obras que ela faz não têm valor nenhuma para a vida eterna. Mas, ainda assim, ela aproveita dos bens espirituais da igreja, que são as orações dos outros, que podem ainda tocar o seu coração e movê-la à conversão, né? Ao arrependimento. E por último, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? Sim, a comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório, porque a caridade une as 3 igrejas, triunfante, padecente e militante. E os santos rogam a Deus por nós. Os santos no céu estão pedindo por nós. Não é? Quando a gente reza, principalmente pedindo a intercessão de um santo,
Ele intercede diante de nós, pedindo graças. E os santos rogam também pelas almas do purgatório. E nós damos honra e glória aos santos, não é? Quando a gente faz qualquer... assiste à missa em honra de São Bento, né? Nós estamos honrando, estamos glorificando um santo. E podemos também aliviar as almas do purgatório, aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Então, assim, já há aqui na Terra essa interação entre as três igrejas. A igreja triunfante, que são os santos no céu, a igreja padecente, que são as almas do purgatório, e nós da igreja militante. E, inclusive, na igreja militante, né, entre uns e outros, né, existe essa comunhão dos santos. Todo mundo, uma pessoa reza pela conversão de fulano, reza pela conversão de outra pessoa, de um parente, de um amigo. Né? Vou oferecer sacrifício pela conversão de outra pessoa. É a comunhão dos santos, isso também. Né? E isso é uma verdade, uma realidade, a coisa existe mesmo. Só para dar um exemplo que é conhecido dos senhores já, é de Santa Teresinha. Domingo que vem, festa de Santa Teresinha, no dia de Santa Teresinha. Santa Teresinha estava com uns 14 anos, ela ainda estava no mundo, né? E ainda não havia entrado no Carmelo. Então ela disse assim: quando num domingo olhava uma gravura de Nosso Senhor na cruz, impressionei-me com o sangue que escorria de uma das mãos divinas. Na gravura, né, mostrava o sangue escorrendo de uma das chagas de uma das mãos de Nosso Senhor. Acometeu-me grande dor, considerando que o sangue caía por terra sem que a ninguém interessasse recolhê-lo. E tomei a resolução de manter-me em espírito de fé junto à cruz, para receber o divino orvalho que dela promana, compreendendo que, depois, deveria espargi-lo por sobre as almas. No coração me repercutia também continuamente o brado de Jesus na cruz: tenho sede. Estas palavras acendiam em mim um ardor estranho e acendrado. Queria dar de beber ao meu bem-amado, e sentia-me a mim própria devorada de sede pelas almas, né? O desejo de converter almas para Nosso Senhor. Não eram ainda as almas de sacerdotes que me empolgavam, mas as de grandes pecadores. Ardia no desejo de desviá-los das chamas eternas. Com o fito de incitar meu zelo, o bom Deus mostrou-me que meus desejos lhe eram agradáveis. Ouvira falar de um grande facínora, um grande assassino, que acabava de ser condenado à morte por crimes horrendos. Isso lá na França. Na época que ela vivia, um sujeito foi condenado à morte. Naquele tempo ele era guilhotinado, né? Cortavam o pescoço. Então foi condenado à morte por grandes crimes. Tudo levava a crer que morreria impenitente, né? Tudo levava a crer que ele ia morrer sem arrependimento, e ia se condenar, ia para o inferno. A todo custo, queria eu impedi-lo de cair no inferno. Para o conseguir, aplicava todos os meios imagináveis. Sentindo que nada poderia por mim mesma, ofereci ao bom Deus todos os infinitos méritos de Nosso Senhor, os tesouros da Igreja, né? Os tesouros que eu falei hoje. Então, Santa Teresinha estava fazendo penitência, fazendo orações, mas viu que isso ainda era pouco. E queria, então, usar os próprios méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedi, afinal, a Celina mandasse celebrar uma missa em minha intenção, não me animando a fazê-lo pessoalmente, pelo receio de ser obrigada a declarar que era por Pranzini, o grande criminoso. Não queria também declará-lo a Celina, mas ela fez-me perguntas tão carinhosas e insistentes que lhe confiei meu segredo. Longe de zombar de mim, pediu-me para me ajudar na conversão do meu pecador.
Então, duas pessoas, né, rezando e fazendo sacrifícios pela conversão de um pecador. Aceitei-o reconhecida, pois queria que todas as criaturas se unissem a mim, para implorarmos o perdão do culpado. Sentia, no fundo do coração, a certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Entretanto, a intenção de criar coragem para continuar a rezar pelos pecadores, declarei ao bom Deus que estava muito segura de seu perdão ao mísero e desditoso Pranzini, que nisso acreditaria, apesar de que não me confessasse nem manifestasse alguma sombra de arrependimento. Tanta era a minha confiança na infinita misericórdia de Jesus. Mas, para meu simples consolo, lhe pedi unicamente um sinal de arrependimento. Então, ela pediu a Nosso Senhor Jesus Cristo que convertesse esse assassino e mais um sinal para que ela visse que ele havia se arrependido e havia se convertido, né? Então, ela pediu de Deus que ele manifestasse um sinal de arrependimento. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Não obstante a determinação de papai não lêssemos nenhum jornal, julguei não estar desobedecendo quando li os tópicos que se referiam a Pranzini. No dia imediato à execução, quer dizer, no dia seguinte, então Pranzini foi executado, cortaram a cabeça dele na guilhotina, e aí no dia seguinte ela leu o jornal. No dia imediato à execução, tomo em mãos o jornal La Croix. Abro pressurosa e que vejo? Minhas lágrimas traíram minha emoção. Foi preciso recatar-me. Não tendo confessado, Pranzini subiu ao patíbulo e preparava-se para meter a cabeça no lúgubre buraco. Então, normalmente, antigamente, quando a pessoa era condenada à morte, era oferecido a ela, antes de chegar ao local de execução, um padre, se ela quisesse confessar, né, se reconciliar com Deus, a última chance, né, de se reconciliar com Deus, né, de se confessar. Então, ofereceram um padre, ele não quis confessar. Então, tudo indicava que ele ia morrer, ia para o inferno. Mas não tendo confessado, Pranzini subiu ao patíbulo e preparava-se para meter a cabeça no lúgubre buraco, quando, levado por súbita inspiração, se volta e agarra o crucifixo que o sacerdote lhe apresentava. Olha que coisa interessante, né? O padre ia atrás do condenado, até a última hora, e ficava apresentando o crucifixo e exortando a pessoa a se arrepender. Muda de vida, né? Pede perdão a Deus. Olha como que a igreja era maternal, né? Hoje em dia, essas coisas todas são proibidas, não existe mais isso. Bom, não tem pena de morte, mas a gente vê, né, a igreja sempre buscando a conversão dos pecadores, né, até o último momento. Então, o homem ia colocar a cabeça lá para ser guilhotinado, e do lado tinha um padre com um crucifixo, exortando ele a se arrepender. Então, levado por súbita inspiração, antes dele colocar a cabeça lá no buraco da guilhotina, se volta e agarra o crucifixo que o sacerdote lhe apresentava, beijando 3 vezes as sagradas chagas. Sua alma foi então receber a misericordiosa sentença daquele que declara haver no céu maior alegria por causa de um só pecador que faz penitência do que por 99 justos que não precisam de penitência. Então ele beijou as chagas do crucifixo, que olha que coisa interessante, porque Santa Teresinha tinha pedido, ela começou a ter esse pensamento olhando para o sangue que corria da chaga de Nosso Senhor, da chaga das mãos. E o sinal que Deus deu que Pranzini havia se convertido é que Pranzini beijou as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo no crucifixo, né? Então ela teve aí a certeza que Nosso Senhor Jesus Cristo converteu aquele pecador
por causa das orações e sacrifícios dela. Isso é comunhão dos santos. Né? Isso é comunhão dos santos. E Santa Teresinha, nessa época, não era religiosa, não era carmelita, mas já estava abrasada pelo desejo de salvação das almas. E todos nós devemos ter esse desejo de salvação das almas. Não é? Isso é uma coisa que deve ser comum a todos nós. Devemos desejar que todas as pessoas se convertam, que vão para o céu. Sabemos que muitas não se converterão, mas o nosso desejo deve se estender a todo mundo. Né? Por quê? Porque uma alma que se converte dá glória a Deus. Então aí que está, a conversão de um pecador, antes de tudo, ele dá glória a Deus. Santa Teresinha dizia assim, nessa vida, mais ou menos assim, né? Nessa vida, não existe nada mais importante nessa vida, senão amar a Deus e fazer com que ele seja amado pelos pecadores, né? Pelos outros também. Então a gente tem que procurar a conversão dos outros para que essas outras pessoas amem a Deus também. Olha só, porque quem ama a Deus, né, só está preocupado, né, isso que é a caridade. Né? Nós somos egoístas, nós amamos a nós mesmos, só nós. Eu, a gente só pensa em si. A caridade faz a pessoa esquecer-se de si e pensar em Deus. E, às vezes, pensar no próximo por amor de Deus. Isso é caridade. Então, porque ela ama a Deus, ela quer que Deus seja amado, não só por ela, mas por todos. Isso é verdadeira caridade. Então, a gente deve desejar isso também. E usar da comunhão dos santos. Não é? Obtive o sinal pedido, e o sinal era uma expressão fiel de graça que Jesus me tinha outorgado. Não é? Muito bem. Então devemos pedir essa graça da caridade fraterna, a graça de participar da comunhão dos santos. Em primeiro lugar, para nós mesmos. Não é? Quem está em pecado mortal, né, teve a desgraça de cometer um pecado mortal, se confessar, sair logo desse estado tão deplorável. É o primeiro passo. E depois, confiar nessa comunhão que existe entre todos os membros da igreja. Né? Nós devemos desejar que todas as pessoas vão para a igreja. Né? E principalmente os que estão mais próximos de nós. Né? Em primeiro lugar, a minha salvação, depois a salvação da minha família, é lógico, depois a salvação dos meus vizinhos, dos meus amigos, né? Depois a salvação daqueles que moram na minha cidade, que moram na minha paróquia. A gente deve desejar a salvação de todos. Isso é muito importante. Então pensamos nesse dia essa graça, né, de confiar na comunhão dos santos, né, e desejar, né, fazer por onde empenhar todos os meios pela conversão, santificação de todos os membros da igreja. Porque assim estaremos dando glória a Deus, que é o nosso fim último. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.